o personal, o treinador físico acaba sendo um psicólogo também, porque a pessoa convive muitas vezes mais ali do que com os familiares. Então, assim, todo dia, tem gente que todo dia tem aula com aquela pessoa. Então, ela convive e ele acaba sabendo muita coisa, não é? A gente absorve muita coisa, a gente ouve muitas histórias dos alunos, a gente conversa muito com eles sentem muita confiança em contar pra gente tudo que acontece na vida deles e a gente tem que ter habilidade para poder lidar com aqueles problemas e, claro, com o sucesso, as alegrias também, não só problemas, e conseguir deixar aquilo dentro daquela aula dele. A gente fala que faz um trabalho psicológico, os psicólogos podem ficar bravos. Claro que é um trabalho que não é um trabalho profissional psicológico, é um trabalho dentro da característica desse trabalho de personal trainer. A gente não está lá para ser o psicólogo de ninguém, a gente está lá para ajudar essa pessoa com que ela tenha uma clareza maior sobre o que acontece com ela, até para buscar um objetivo físico e estético com mais rapidez e mais eficiência do que se ela ficasse ali sozinha fazendo exercício. É chato fazer exercício. Você tem que entender que é chato. Poucas pessoas adoram fazer exercício. Por exemplo, a Maura, eu conheço a Maura há muito tempo. A Maura adora fazer exercício. Ela faz super bem, ela faz com prazer, mas ela é uma exceção. Eu tenho algumas alunas de exceção como ela. A grande maioria chega pra mim e fala assim, eu acho muito chato o exercício. Então você é normal, porque é chato. O que a gente tem que tentar fazer é transformar aquela hora numa hora agradável e fazer o resultado aparecer rápido. Porque aí você esquece a chatice e fica pro lado bom da coisa. Vamos lá, Marcinha, o que temos aí? Olha, eu tenho que falar, Carol 10, série 1992, a Gilson, que a Bia tá mandando um super beijo pra você. Um beijão pra vocês todos, viu, amigos maravilhosos. E Flávia, a Carol 10 quer saber se você já pegou uma pessoa com bulimia e anorexia. Com treinamento personalizado, não. Quando eu era coordenador das academias, há muito tempo atrás, eu já acompanhei alguns casos. Não tão de perto, mas acompanhei alguns casos. E realmente é um processo muito complicado, porque a gente acha que essas pessoas pensam como a gente e agem diferente. Elas pensam diferente. O padrão delas de beleza é outro, a mente delas trabalha de uma outra maneira. É uma doença mental. A doença física é só consequência, é uma doença mental. Então, realmente é um trabalho de anos para você conseguir demover uma pessoa, trazer ela de volta para uma situação normal quando ela tem bulimia ou anorexia. Vamos lá, Ricardo. A Patrícia77 quer saber a diferença entre life coach e personal trainer. O personal trainer está limitado apenas ao aspecto físico do acompanhamento. É como se você fosse lá aplicar seus exercícios e fosse embora. E todos os outros aspectos, psicológico, nutricional, todo modo de vida, não fosse importante. Então eu acho que essa atividade começou como personal trainer, mas hoje em dia eu considero que somente algumas pessoas têm essa capacitação para ser um life coach, quer dizer, para conseguir interferir em vários aspectos da vida do aluno, do cliente dele, com resultados eficientes, com sucesso. Então eu acho que a diferença é essa. O personal trainer ele se atém apenas à parte física e vai chegar para o aluno dele e falar assim, olha, mas a sua parte de nutrição, o que você faz fora daqui, o quanto você bebe, a hora que você acorda, isso não é tão importante para mim. Ou pelo menos ele não vai se ater a fazer força para que aquelas coisas funcionem a favor do treinamento. E o life coach não. O life coach acaba interferindo em todos esses aspectos para que o resultado físico seja o melhor possível. As coisas andam de mão dadas. Não dá para você ter um programa de exercícios muito eficiente se o teu programa de nutrição é um desastre. Você vai ser o melhor professor do mundo dentro da academia ou no parque e vai ser um desastre porque se o resto não acompanha, 70% do resultado fica perdido. Gente, o Flávio é super procurado por pessoas famosas, entre elas o Paulo Ricardo, a Luciana Gimenez, a Raquel, mulher do Paulo Ricardo, tem N, pessoas. E eu queria saber, Flávio, o que as pessoas, essas pessoas principalmente que precisam sempre estar legal, estar em ordem, que estão na mídia, o que elas mais buscam quando procuram você? Eu acho que elas buscam realmente essa rapidez de resultado, essa eficiência do trabalho. Só consigo enxergar dessa maneira. E eu tento sempre deixar a hora da ginástica uma hora muito agradável do dia. Como é que você faz uma hora agradável? Entendendo por que a pessoa vai lá. Tem gente que vai lá, alguns alunos vão lá para levar bronca, outros vão lá para ser elogiados. Mas você tem que fazer tudo isso de verdade, você não pode fazer de mentira. Tem que ter base, ou elogio, ou a crítica tem que ter base. Então, eu acho que os meus resultados anteriores,
todo o sucesso que eu obtive com os meus clientes até hoje, em matéria de melhora de corpo, melhora de cabeça, melhora de comportamento, acaba atraindo clientes novos e mantendo os que já estão, que não querem perder aquele trabalho. Você imagina assim, que o Flávio, ele é muito bravo, eu já fiz aula com ele, e ele é terrível de bravo, assim, ele dá dura, se você não está fazendo direito, se você não come direito. Eu imagino que essas pessoas, né, que são pessoas importantes, como é que elas se sentem, assim, com relação a isso? Mas como é que é ter que fazer, às vezes, falar para uma pessoa, olha, você não tá legal, como é que é isso? Olha, eu parto do princípio que professor de ginástica tem que ser bravo. Professor bonzinho não funciona. Você não vai obedecer um professor bonzinho. Aliás, bonzinho não é nem qualidade, né? Para ninguém. Mas para professor de ginástica, menos ainda. Se você chegar lá e falar assim pro seu professor, não, isso eu não gosto, eu não quero fazer, e ele deixa, então você não vai ter resultado nenhum. Porque, teoricamente, ele está dizendo para você o que é melhor você fazer para atingir aquele resultado. Se você não vai fazer e ele deixa você não fazer, então o resultado está perdido. Professor de ginástica tem um lado meio militar. Eu acho que as pessoas procuram isso. Tem aquele cara que vai mandar nelas, que vai dar bronca, que vai exigir, que vai cobrar, vai perguntar por que não veio, que vai perguntar por que está inchada, o que comeu demais. Então, eu acho que elas vêm com essa requisição. E você tem que atender, mas não é um atender falso. Você tem que realmente acreditar naquilo que você está falando. Você tem que olhar para a pessoa, achar que ela não está bem e falar para ela, hoje você não está bem. O que aconteceu? E aí você vai equilibrando. Porque se você deixa passar muito tempo, desgarra. Quando desgarra, dá muito trabalho para voltar. Então a ideia é não desgarrar. É você corrigir logo no começo esses detalhezinhos. Vamos lá, Ricardo, o que a gente tem aí? O Feiudo quer saber quanto custa ter um personal trainer. Eu acho meio chato falar de custo, até porque não é um serviço barato. É um pacote, é um pacote. É um pacote. Um personal trainer também é muito vago, porque você tem desde professores que cobram R$50 a hora até 150, talvez um pouco mais a hora, isso falando de uma maneira geral. Então é difícil dizer para você quanto custa um personal trainer de uma maneira tão incisiva. Eu acho que você precisa pensar se você quer um trabalho personalizado e aí procurar um profissional que se adeque àquilo que você pode gastar. Eu vou adorar se você me procurar, eu não vou dizer para você que é barato, mas eu garanto para você que você vai ter um excelente resultado. Então tem que pensar nisso como investimento. Você está investindo no seu corpo, investindo no seu bem-estar. Acho que a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas que poderiam ser evitadas, algumas supérfluas que duram tão pouco. Então acho que de repente isso é um investimento muito saudável que você faz e muito eficiente, de resultado muito rápido. Se você gostar, você faz mais tempo do que 3 meses ou 6 meses, que é o tempo mínimo para você ter um resultado legal. Se você não gostar, você fala assim, bom, não valeu a pena para mim. Mas eu acho muito difícil se você treinasse comigo, você ia ter essa opinião. Olha, então eu vou aproveitar aqui e falar, e o que eu ia deixar para o final, vou falar agora, depois eu falo de novo. Anota aí, www.flaviocetani com SETTANNI.com e você vai ter mais informações, vai conversar com ele, vai saber um monte de coisa que a gente não vai ter tempo, eu acredito. A gente vai falar sobre um monte de coisa, mas pode ser que não esclareça tudo que você precisa e vocês entrem em contato com ele a partir nesse site, né? Vamos lá, Marcinha. A Karen tá perguntando, caminhada, corrida, pode ajudar a emagrecer? Quanto tempo eu levo pra ter um efeito? Karen, o que ajuda a emagrecer de verdade, Karen, é comer certo. Se você comer certo, você emagrece em casa, sem caminhar e sem correr. Agora, se você caminhar, correr ou fizer um programa de treinamento mais geral, que inclua musculação, o teu resultado é mais rápido e mais eficiente. Agora, se a tua programação alimentar for muito ruim, se você comer muito mal e tentar compensar isso caminhando ou correndo, o seu resultado vai ser pífio, você vai perder tempo. Então, caminhada normalmente é um exercício muito pouco intenso. É difícil conseguir emagrecer caminhando. Não são as pessoas mais velhas, com sobrepeso, aí sim. A corrida pode ser eficiente, mas ela não vai te dar nenhum resultado muscular. Então você emagrece, mas fica flácido. Normalmente, para você emagrecer com eficiência e com longevidade, quer dizer que para que o processo dure, você precisa, além do trabalho aeróbico, você precisa fazer um trabalho de musculação para manter a massa muscular, eu vou explicar por que depois, e principalmente ter um programa de alimentação muito eficiente. Não é comer pouco, é comer certo. A gente pode até falar sobre isso, o que é comer pouco e o que é comer certo.